Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como desenvolver as soft skills. Espero que esse podcast te encontre muito bem, hein? E a pergunta que eu quero te fazer, você já ouviu falar em soft skills e hard skills? Esses termos vêm do inglês e se referem às habilidades que cada pessoa tem para desempenhar uma função ou tarefa. E vamos lá, o que uma é diferente da outra, né? Soft skills são as habilidades comportamentais. Isso inclui características de personalidade e de temperamento também. Então elas não são tão fáceis de identificar logo assim de cara, né? Geralmente a gente precisa de um tempo para entender melhor o comportamento das pessoas, ou o nosso próprio comportamento, né? Se a gente for olhar para a gente, ao invés de ficar olhando para o outro, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Julgar o outro, a gente começar a olhar para a gente. Então assim, poxa, se fosse parar para pensar agora, quais são as minhas soft skills? Eu já vou te dar exemplo, tá? Do que podem ser as soft skills. Mas aí o que são as hard skills? Hard skills são as habilidades técnicas. Geralmente são aquelas habilidades que a gente aprende, que são voltadas para a nossa área profissional, né? Para o que a gente quer desenvolver na nossa profissão. Então aí a gente faz cursos, graduações, cursos técnicos, especializações, para que a gente tenha essas habilidades, tá? E às vezes não, tem muita gente que pensa que só ter as hard skills lá, várias hard skills no currículo, já basta, já é o ponto fundamental para que alguma empresa o contrate. E na verdade não, é um começo, tá? As soft skills são muito importantes. Então assim, só para ficar mais claro para vocês, alguns exemplos aí de soft skills, tá? Algumas habilidades, por exemplo, capacidade de liderança. Já tem anos que eu falo, né, sobre a importância da liderança, das pessoas desenvolverem sua autoliderança e a sua liderança. E que isso não está ligado a cargo, que isso não está ligado a status profissional, que isso não está ligado a crachá. Isso está ligado a como você desempenha as suas funções, como você consegue liderar a sua vida, sabe? Tá ligado a um contexto geral. E tem gente que acha que para ser líder, né, tem que ser nomeado pela empresa. E não precisa ser nomeado. Liderança é um comportamento, é uma soft skills. Então você precisa sim trabalhar essa habilidade, sim desenvolver essa habilidade, independente se você quer alcançar algum nível de gerência, coordenação, diretoria. É além disso, é muito além disso, sabe? Então, que vocês possam, quem nunca pensou sobre a liderança nesse prisma que eu tô colocando, comece a pensar, comece a refletir. O seu desenvolvimento vai estar ligado à sua autoliderança. Isso é fundamental para a sua vida, isso é o começo do começo do começo. Outras habilidades, soft skills, a empatia, que é de verdade ter a consciência de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando, sem julgamento, né? E de acolher esse momento. A criatividade, que também é bem interessante, né? E geralmente a criatividade também tá muito ligado, né, aos nossos momentos de dificuldade, né? Como que você pode fazer, né, de um limão uma limonada, onde tá tão popular, né? A nossa criatividade com certeza entra em ação. Às vezes você tem poucos recursos para fazer alguma coisa e você faz algo esplêndido que quem aparece para ver ou para participar daquilo nem acredita que você estava com recursos tão escassos. Então assim, a gente acaba usando a nossa criatividade no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe isso. Ou às vezes não consegue, né, dar nome, mas a gente usa demais a nossa criatividade. A nossa inteligência emocional, nossa, outro assunto que eu já palestrei por muitos anos, amo de paixão esse assunto. E essa competência realmente ela é muito importante, ainda mais no movimento que a gente vive hoje de muita pressão, né?
no movimento a gente vive de pandemia, né, de total incerteza. A incerteza sempre fez parte da nossa vida, mas é porque agora ela foi literalmente esfregada na nossa cara, né? Então, assim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Parece que a gente não sabia dessa verdade. A gente já sabia, só que a gente não tinha total clareza disso. Com a pandemia, isso veio muito à tona. Então, é claro que isso mexeu aí com o nosso emocional, né? E a inteligência emocional tem alguns pilares que são fundamentais para o nosso autodesenvolvimento. Então, se você nunca ouviu falar sobre inteligência emocional, se você não sabe quais são os pilares, eu quero te convidar aí para conhecer. Eu já falei bastante disso no meu canal do YouTube. Me procura lá, Fernanda Gonçalves. Também me acha lá no Instagram, eu.Fernanda Gonçalves. Também tem bastante conteúdo sobre inteligência emocional. E também vou trazer aqui, obviamente, nos próximos podcasts, esse conteúdo tão interessante. Depois pode ser também, né, uma soft skills, capacidade de persuasão. Então, como é que você tem a sua capacidade de persuadir? Às vezes essa palavra pode ter uma conotação estranha, né? Depende de como você entende. Mas no sentido de como que você consegue persuadir as pessoas numa negociação? Se você acha que isso é importante, né? Por exemplo, para a empresa, para a sua vida, para o seu relacionamento, como é que você negocia isso? Ou será que você é uma pessoa extremamente reativa? Que se o outro não entendeu a sua posição, os seus argumentos de primeira, você já desiste, você deixa pra lá, você diz que isso não é pra você, que você não vai ficar insistindo. Não é uma questão de insistir, mas é uma questão do outro conseguir compreender o que você está passando, né? Então, assim, tudo na vida a gente tem que negociar. Tudo na vida a gente tem que negociar de alguma forma. E desenvolver essa capacidade, né, de conseguir mostrar para as pessoas quais são os pontos mais importantes daquela negociação, o que todo mundo está ganhando. Isso é muito interessante. A paciência, que tem gente que se tivesse um remedinho com o nome paciência, com certeza compraria, né? Porque fala que a paciência é assintomática. Mas paciência também é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, porque nem tudo vai acontecer no nosso tempo. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas o que vem da outra parte, o que vem do externo, depende do tempo das outras pessoas. Então, paciência faz muito parte do processo de autoconhecimento, de entender que nem tudo acontece na minha hora, a hora que eu quero. Então, isso é bem interessante a gente desenvolver essa habilidade também. Capacidade de comunicação, né? Como já dizia o Chacrinha aí, não tem uma história assim que quem não se comunica se trubica? Mais ou menos isso daí. Então, assim, como é que tá a sua capacidade de comunicação? Ou você tem vergonha de falar? Você fica com medo do que as pessoas vão pensar do que você vai falar e aí você não fala? Eu já fui assim. Hoje, quando eu preciso falar, eu realmente peço a minha vez de falar. Né? Você precisa pensar sobre isso. Se você vem se comunicando, se você tem medo de se expor, como você se comunica, como é que é a sua comunicação, isso também é importante, tá? E um outro exemplo aqui de soft skills, resiliência, que também a gente tem usado bastante nesses últimos anos aí com a pandemia, né? Ser resiliente, deixar de ser inflexível. A gente entender que existem coisas que acontecem, que obviamente vêm para nos ensinar. E como que a gente vai, né, passar por esse processo? Sendo rígido, não querendo acreditar que aquilo está acontecendo, ou trabalhar a partir dali. Bom, aconteceu esse fato, não estou muito feliz com isso, mas o que eu faço com isso? Como eu continuo? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Que não seja o de desistir, que seja o de continuar, como se a gente fosse o rio, né? E tivesse que na verdade, fazer o nosso caminho apesar das pedras. E se a gente for pensar no rio, o rio continua, ele não para de correr, porque tem pedra, porque tem sujeira. Ele continua, ele arruma um outro caminho e vai passando. E a resiliência traz muito essa consciência para nossa vida, né? Tá, então se eu não posso, nesse caminho que eu estava seguindo, eu fui impedida de continuar, qual é o outro caminho?
né? Como eu continuo isso? Eu sei, gente, que essas competências que eu coloquei aqui, por exemplo, elas não são fáceis assim, né? Poxa, falar é fácil, eu sei. Mas a ideia aqui é trazer para vocês o quanto que vocês podem desenvolver de verdade essas competências e outras tantas que estão ligadas ao comportamento. Eu não quero que você negligencie, sabe? Negligenciar é pior. Fingir que elas não existem ou que eu não preciso trabalhar essas coisas, eu preciso desenvolver essas coisas. Eu sou um mega profissional naquela área ali, sei lá, na área de TI, na área de RH, na área, sei lá. E você acha que só isso tá bom, só isso te salva no mercado. Não te salva. Você precisa sim trabalhar e desenvolver suas habilidades, tá? Ligadas aos soft skills. E aí, como é que você, né, desenvolve essas habilidades? Bom, tem algumas coisas aqui que são importantes, coisas que eu já fiz, tá? E que aí eu recomendaria, né? O coaching, a mentoria, cursos e treinamentos, né, de autodesenvolvimento. Cursos de desenvolvimento que são falados de questões sistêmicas que envolvem o todo. Isso é muito legal. Pode entrar aqui também a terapia, por que não? E tem gente que acaba só olhando para a área profissional e fica só fazendo curso da área profissional. Sim, tem que fazer, tem que se atualizar, tem que fazer. Mas não esqueça de olhar para você. Não esqueça de olhar as soft skills. Isso é muito importante. Porque não adianta você ser um mega profissional em uma área se você tem dificuldade para liderar, se você não é uma pessoa resiliente, se você não consegue se comunicar com o seu time, com as pessoas da empresa. Isso tudo vai travando o seu desenvolvimento profissional. Então, olhar para você como um ser humano que tem que se desenvolver também do lado pessoal é super importante, tá? Testes de perfil comportamental também é muito bom. E é um caminho também para que você possa buscar autoconhecimento e começar a desenvolver as capacidades que você já tem desenvolvidas, né? E continuar desenvolvendo as capacidades que você já tem desenvolvidas, as habilidades, e também aqui, de repente, você não tem e é o que está travando você e que você pode desenvolver. As empresas também podem ajudar nesse processo, né? O próprio RH também pode ajudar, né? Trazendo esses assuntos mais à tona dentro da empresa, levando profissionais que falem sobre esses assuntos, para que as pessoas possam entender, né, a importância das soft skills aí dentro do ambiente profissional. E quando a gente fala do ambiente profissional, também para a vida dos colaboradores, né? Porque nós somos a mesma pessoa. Não tem a Fernanda do trabalho e a Fernanda amiga, tem a Fernanda. Fernanda é Fernanda. E pronto, e acabou, entendeu? Então, assim, a Fernanda é um todo que mistura uma série de coisas, né? E buscar, gente, o nosso autodesenvolvimento é muito importante, tá? É fundamental. E aquilo que eu falei, às vezes, e é claro que muitas vezes, o foco é dado só para a parte profissional, né? Só para as hard skills. Mas é aquilo que eu falei, as hard skills, ela é um parâmetro muitas vezes para você entrar para aquele cargo naquela empresa, enfim, conseguir aquela promoção na empresa, mas ele não é tudo. Existe a parte comportamental que é muito importante. E eu posso falar como profissional de RH que, poxa, as pessoas são desligadas pela parte comportamental. Muitas vezes, tecnicamente, ela é excelente. Mas, infelizmente, na parte comportamental, por mais feedback que tenha sido dado, ela não consegue alterar esse comportamento ou esses comportamentos inadequados. E aí a empresa acaba desligando. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Muitas vezes você é demitido no seu relacionamento pelos seus comportamentos. Entende? Então, assim, a gente precisa prestar atenção com relação a isso. Valorizar as soft skills assim como a gente valoriza as hard skills. É importante que os dois ali, né, estejam no mesmo nível. Não vamos deixar nenhum de lado, mas vamos buscar aí esse autoconhecimento, tá?
Espero que esse conteúdo tenha te trazido alguma informação relevante aí. E se você gostou, busque mais informações sobre esse assunto, que é muito importante, né, para o desenvolvimento. E se você está ouvindo esse podcast, é porque realmente você é uma pessoa que está buscando desenvolvimento, autodesenvolvimento. Minha gratidão por você estar me ouvindo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como desenvolver soft skills, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e o meu Instagram, eu.fernandagonçalves.